Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir a nossa visão panorâmica. Livro de Deuteronômio, capítulo 11. Capítulo 11, o Senhor começa falando a respeito do nosso amor para com Ele. Depois ele dá uma ênfase em obedecermos seus mandamentos, suas normas, seus estatutos. E o interessante desse capítulo é que o Senhor fala que vai levar eles para uma terra não como a terra do Egito, que precisava ser regada para produzir, mas estaria levando eles para uma guerra fértil, para uma terra fértil, uma terra que ela é cultivada, regada pelo próprio Senhor. Então, versículo 1 ele começa assim: amarás o Senhor teu Deus e guardarás suas normas, seus estatutos, seus preceitos, seus mandamentos todos os dias. Versículo 8: guardareis todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que seja forte, entreis e ocupeis a terra para onde estáis indo, e para que prolongueis os vossos dias nessa terra que o Senhor prometeu com juramento dar a vossos pais e a descendência deles, terra que dá leite e mel. Então nós vemos uma ênfase muito grande nesse livro de Deuteronômio a respeito dos mandamentos do Senhor, a respeito de amarmos ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, mas também a respeito de amarmos os seus mandamentos, seus estatutos, termos um coração voltado à lei do Senhor, como é o coração do salmista, que escreveu o próprio Salmo 119, um dos maiores salmos da Bíblia, e ele está voltado ao amor do salmista pela sua lei. Então, vamos voltar aqui, e aí ele continua, olha o que ele fala a respeito da terra, versículo 11: a terra que estás entrando para dela tomar posse é terra de montes e de vales, que bebe as águas da chuva do céu, terra cuidada pelo Senhor, ou seja, terra cultivada pelo Senhor teu Deus, cujos olhos estão continuamente sobre ela, desde o princípio até o fim. Não é uma terra como o Egito. E aí ele fala a respeito da obediência, da maldição, e aí ele fala também a respeito, ele volta a falar, que nós já falamos isso, sobre a responsabilidade dos pais de ensinar a história de Israel para os filhos, de ensinar os estatutos, as normas, as leis para os filhos. Versículo 18: colocai estas minhas palavras no coração e na alma, prendei-as como um sinal na mão, como faixa nas vossas testas, e as ensinareis a vossos filhos, falando delas, sentados em casa e andando pelo caminho, aos vós deitados e aos vós levantar. Então, nós vemos que é um ensinamento contínuo, deve ser passado dos pais para os filhos, e eu já falei isso num vídeo, que a responsabilidade do ensino bíblico não está direcionada ao pastor, não está direcionado ao professor na escola bíblica para seu filho. Para seu filho, a responsabilidade é sua, que é pai e que é mãe. Versículo 20: e as escrevereis no batente da casa e nas portas. Então ele fala a respeito de ter algo visível constantemente diante dos olhos de seus filhos. Então, ao levantar o seu filho, a primeira coisa que ele vem a ver seja a lei do Senhor, ao deitar seja a lei do Senhor, ao andar pela casa seja a lei do Senhor. E aí ele fala o seguinte, versículo 26: vede que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se obedeceres o mandamento do Senhor vosso Deus, que hoje te ordeno, mas a maldição se não obedeceis ao mandamento do Senhor vosso Deus, desviando-se do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que nunca conheceram. Então, nós vemos que tem uma condição: se querem ser bem-aventurado, se querem ser abençoado, obedeça. Se não, ao contrário de tudo isso, que é a maldição, ser espalhado pela terra, ser massacrado pelos povos, é só não fazer nada. Então, a condição é a obediência. E aí, versículo 32, ele dá ênfase no finalzinho: cuidado, então, para observar todos os estatutos e preceitos que hoje os declaro. Então, essa é a batida do livro de Deuteronômio: obediência à lei do Senhor. E lá em Levítico, santidade ao Senhor. Versículo 12, ele fala a respeito que
haverá um lugar específico para adorar o Senhor, não será em qualquer lugar. Versículo 16, não, versículo 13, ele fala, ó, cuidado para não oferecer este holocausto em qualquer lugar. Então, ele vai bater bastante essa tecla nesse capítulo, que o Senhor está preparando um lugar específico para que o Senhor seja adorado, para que haja o sacrifício. E é interessante que no Velho Testamento havia um lugar específico, a princípio o tabernáculo, depois em Jerusalém, mas no Novo Testamento não temos um lugar, mas sim uma pessoa. Nós adoramos em Cristo, estamos enxertados em Cristo, nos aproximamos de Deus através do sangue de Cristo. Então não entramos na presença do Senhor de qualquer forma, entramos na presença do Senhor no nome de Cristo, em Cristo, revestido de Cristo, ou melhor dizendo, assim deveria ser. Vamos lá. E aí ele fala a respeito também da proibição de comer carne, versículo 23, mas de modo algum comerás o sangue, pois o sangue, a proibição de comer sangue, desculpa, irmãos, mas de modo algum comerás o sangue, pois o sangue é a vida, e não comerás a vida com o sangue, porque o sangue é a vida, e esse sangue representa o sangue de Cristo, que foi derramado pelas nossas vidas, e que foi a moeda que foi paga ali toda a nossa dívida, foi a moeda do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então terminamos o capítulo, o Senhor dando uma advertência para os israelitas, que eles vão exterminar os povos, para que eles não venham ter aliança com aqueles povos, não venham aprender a cultura daqueles povos, não venha idolatrar, não venha cultivar nenhum deus dos povos. Então o Senhor bate bastante essa tecla também de não ter nenhum tipo de aliança com os povos ao qual eles estão para entrar. Então, versículo 29. Quando o Senhor teu Deus exterminar de diante de ti as nações em cuja terra estão entrando para tomar posse, e as expulsares e habitares na sua terra, cuidado para não te enganares, imitando-as depois que elas foram destruídas diante de ti, e para que não pergunteis sobre seus deuses. Então o Senhor não quer que Israel imite as outras nações, mas o Senhor quer que as outras nações tenham ciúme de Israel. O Senhor quer que as outras nações desejem o mesmo Deus de Israel. O Senhor quer que Israel seja uma nação exclusiva, separada, que venha refletir a beleza e a glória de Cristo, como Moisés refletia diante dos israelitas. Esse é o desejo do Senhor, e esse é o desejo do Senhor para a sua igreja hoje. O desejo do Senhor é que a sua igreja ela venha refletir a beleza e a glória do Senhor. A igreja brasileira venha refletir a beleza e a glória do Senhor. Que as nações vejam isso e venham desejar esse Deus presente na igreja brasileira. E é isso, irmãos, graça e paz a todos. Lógico que o nosso Deus, ele é o Deus de todo mundo, não somente o Deus do Brasil. Amém? Graça e paz. Fui!